que estão nos assistindo em casa, assistindo não, adorando ao Senhor conosco. E nós vamos dar início ao nosso culto um pouquinho atrasados, né? Mas estaremos agora dando início ao nosso culto e vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor, engrandecer ao Senhor e agradecer a Deus por estarmos aqui mais esse domingo, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós amamos ao Senhor, somos filhos de Deus, e todas as coisas que acontecem, nós entendemos que é para a honra e glória do nome do Senhor. Nós vamos orar? Deus, nós te agradecemos por mais esse dia e por estarmos aqui nessa noite na tua casa. Muito obrigada por essa grande oportunidade, Senhor. E te pedimos, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, embora imperfeitos como somos, Senhor, mas por tua misericórdia e por tua graça. Por misericórdia, nós te pedimos pelos teus servos que ainda estão a caminho da tua casa, guarda-os e traga-os, Senhor, em paz, para estar conosco, adorando o teu nome. E os seus servos que estão em casa, meu Senhor, não porque querem, mas é que não têm possibilidade de estarem na tua casa esta noite. Entra com as tuas mãos poderosas de providência, de misericórdia, de cura, de graça, de amor, Senhor. E tudo que nós fizermos aqui nessa noite, que seja para a honra e glória do teu nome somente, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar? Então, vamos lá. Ana Marta e nosso irmão Jorge. E nós, vamos ajudar aí, cantando ao Senhor. Amém. A paz do Senhor? Amém, né? Não vamos deixar, né, de passar essa oportunidade, né? Que estamos aqui na casa do Senhor. Vamos estar dando o nosso melhor, né, independente de qualquer coisa. Vamos dar sempre o nosso melhor, né, para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim eu creio, e eu espero que cada um de vocês possam crer também, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração, porque é para ti, Senhor. Confio no Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de
possamos crer que sem Jesus verdadeiramente não podemos viver. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Oh, Deus. Glória a Deus. Meu coração eu entreguei a Ti. E percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, meu coração. Meu coração eu entreguei a Ti. E percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu
nome mais poderoso do que esse. Que cada um de nós possamos crer verdadeiramente que este nome ele é poderoso. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluias. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 9. Salmos, capítulo 9. Vamos acompanhar aqui, né? A nossa versão aqui. Vamos ficar de pé, né? Nós vamos ler a palavra de Deus. Responsivamente. Então, nós vamos acompanhar aqui. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da sua face. Sentado o meu colheito e a minha causa, tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarei os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte. As nações precipitaram-se na cova que abriram. Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras das suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-se em medo as nações que são formadas por meros homens. Vou ler mais forte esse, né? Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Que Deus continue nos abençoando. Vamos nos assentar. Nós estamos recebendo alguns visitantes conosco, que Deus abençoe o casal. Jamile, missionária Jamile, o pai dela não são visitantes, né? Nossa irmã Thalita vai cantar o hino em louvor ao Senhor.
Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É um motivo de alegria de estar na casa do Senhor para agradecer por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Estamos enfrentando tantos momentos difíceis, mas sabemos que em meio à caminhada o Senhor está conosco, que só bastamos confiar nele, que Ele sempre vai estar conosco e jamais nos abandonará, amém? Vamos adorar o Senhor. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. Deixarás te levar. Vem me descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. E se chorares, se te machucares, lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu confio em ti. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei.
Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Amém. o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Nós vamos cantar mais um louvor, enquanto as nossas ofertas serão recolhidas, as ofertas para a casa do Senhor. Após o culto, nós temos ali atrás, na nosso salão, uma venda ali na cantina, né? Não é uma cantina, você vai comprar e levar para sua casa, empadão para missões, em prol de missões, tá? Que a nossa irmã Leontina fez com todo carinho. Quiser levar para casa, já tem um empadão muito gostoso, né? E você estará contribuindo para a nossa obra de missões. Deus. O meu amado
nós vamos orar agradecendo a Deus pelas ofertas e colocando a nossa irmã missionária Jamile. Ela já está nas mãos do Senhor, é ungida do Senhor, mas que Deus mais uma vez a unja e a use, segundo a vontade dele e a necessidade da igreja, que está aqui e que está em casa, né? Nossa irmã Fernanda, ore ao Senhor. Maravilhoso Deus, nosso eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus, por esse privilégio, Pai, de estarmos louvando e agradecendo o teu santo nome, ó Pai. Ó Pai, muito obrigada pelas ofertas que foram alçadas, Senhor, que sejam bem empregadas na tua obra, Senhor. Abençoe todos que contribuíram, os que não puderam também sejam abençoados da mesma forma, Senhor. Agora, Pai, estamos prepara os nossos corações, ó Pai, para ouvir a tua palavra, ó Pai. Estenda as suas mãos e tenha misericórdia, Senhor Deus, de nós. Senhor Deus, abra nossa mente para ouvir a tua palavra, ó Pai, para ouvir o que tu queres falar conosco. Louvado nesta seja noite, o teu Senhor. nome, Senhor. Usa a tua serva, Sim, Senhor Deus, a por missionária tua Jamile, ó Pai, em tuas por tua mãos. graça, Que ela Senhor. seja um Fala aos instrumento nossos usado por corações ti, ó através Pai. da tua filha Estenda as nesta suas mãos, noite, ó Pai, Senhor. sobre a vida dela, Senhor. Aleluia, Continue exalta o teu abençoando, ó nome, Pai, Senhor. as nossas vidas, ó Pai. Sim, É Senhor, o que eu por te tua peço e lhe agradeço em misericórdia. perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmã Jamile, fica à vontade. Som. A paz do Senhor, irmãos, amém? Os irmãos podem se assentar. Antes de entrar na palavra, eu gostaria de louvar um hino que ele é bem conhecido, que diz: aclame ao Senhor. E o salmo que nós lemos aqui, ele fala bastante sobre isso. Sobre que o nosso Deus é um Deus das nações e que o nosso Deus, ele cuida do seu povo. Ele vela pela sua palavra, amém? Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. E você que souber, faça desse hino uma adoração ao Senhor, a sua entrega. Vamos continuar, porque há uma graça do Senhor nesse lugar nas nossas vidas. E diante das lutas nós somos convidados a não exaltar as lutas, mas sim reconhecer a grandeza do nosso Deus. Então te convido a deixar de um pouco de lado os seus problemas e você olhar para a graça do Senhor, para a grandeza dEle, entender que você tem um Deus que pode todas as coisas e que cuida de nós. Meu Jesus, Salvador, outro igual
te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oh, oh, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Tu que não falhas em tuas promessas, e nos escuta e nos lembra das promessas a nós. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Incomparáveis
Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Meus irmãos, o Senhor hoje mais uma vez nos lembra da sua promessa. Cristo é suficiente para mim e para você. É sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Eu quero te convidar a você se colocar em pé e abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma graça do Senhor, a presença do nosso Deus neste lugar. Que nós possamos aproveitar cada momento que estamos aqui. Deus abençoe você também que está na sua casa, que não pôde estar aqui. Que seja a graça do Senhor, a bênção da saúde do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Livro de Colossenses, capítulo 1. Diz assim, nós vamos ler do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 22. Diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que em vós está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordes de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos
perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastada a esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a igreja que foi fundada em Colossos, a igreja que foi direcionada a essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Sabemos nós que o apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias, mas essa carta ele escreve na prisão, porque nós vamos ter essa certeza, porque no último versículo, ele diz assim, no último versículo do livro, em Colossenses 4,18, ele vai dizer assim: a saudação é de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos com Paulo, através dessa carta, é que as situações ruins que vêm na nossa vida, elas não podem nos paralisar, porque às vezes, quando o dia mal chega, a primeira coisa que nos dá vontade de fazer é pararmos de fazer a vontade do Senhor, pararmos de congregar, parar de nos envolver, o desânimo vem. E é por isso que Deus inspirava o apóstolo Paulo para escrever cartas, instruindo, orientando, encorajando as igrejas que foram plantadas por ele ou não, mas que chegaram ao seu conhecimento, para que elas pudessem permanecer na verdade. Essa igreja foi fundada por Epáfras. Epáfras era o líder da igreja, e essa igreja, ela nasceu num contexto em que Jesus havia ressuscitado, e Jesus foi levado ao céu, seus discípulos eram judeus, entenderam que ele era o Messias, e por isso eram judeus cristãos. Só que a igreja primitiva, ela foi fundada, mas havia uma separação de 2 grupos, judeus e gentios. Apesar dos judeus terem aceitado a Cristo, aqueles que foram treinados por Jesus, que foram discípulos, que depois se tornaram apóstolos, líderes da igreja primitiva, eles lidavam com 2 universos, com o universo dos judeus, que queriam seguir a Cristo, mas não queriam deixar as práticas judaicas, e também com os gentios, que tinham toda uma influência da sua cultura, da mitologia, do Império Romano, por ali toda, envolvidos numa parte filosófica, cultural, que estava ali fazendo parte. Então, a igreja primitiva era isso, as igrejas que eram formadas, elas tinham essa característica, tinham judeus que, apesar de crerem em Jesus, eles ainda guardavam algumas práticas judaizantes. E tinham os gentios, que eram todos aqueles que não eram judeus, que ainda carregavam consigo os seus costumes. E nós, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, eu, por exemplo, nasci num lar evangélico, mas muitas pessoas vieram de outras religiões, e às vezes a gente acaba trazendo conosco as outras práticas, porque nós aprendemos muitos desde criança, uns no espiritismo, outros nas religiões afrodescendentes, umbanda, quimbanda, candomblé, outros na parte do espiritismo, mesa branca, o testemunho de Jeová, o racionalismo, até mesmo ateus. Então, a gente acaba trazendo essa carga toda, né? E por isso que é importante o estudo da palavra, para que nós possamos ficar somente com o evangelho na nossa mente e no nosso coração, para que a gente não misture os costumes antigos com o evangelho, porque senão não é evangelho. Nosso Deus, ele é santo, nós precisamos de conhecer a palavra do Senhor, para nós não misturarmos as coisas. Essa mistura a gente chama de sincretismo. Por exemplo, eu sou evangélica, mas eu ainda faço figa, eu ainda guardo arruda na minha casa. Isso são velhas práticas. Eu preciso de deixar essas coisas e ficar com a suficiência da Bíblia, porque a palavra de Deus para o cristão é a autoridade máxima. As Escrituras têm autoridade máxima porque elas são inspiradas por Deus e escritas por aproximadamente 40 homens num período de entre 1.500 anos. Homens a qual a Bíblia não escondeu suas falhas, seus erros. Você vai ver lá os erros, os acertos de Davi, você vai ver os erros e os acertos dos discípulos. É sobre essa palavra que estamos falando. E é nesse contexto todo, de muita novidade, que a igreja de Colossos é fundada.
E se nós percebermos, há uma preocupação do apóstolo Paulo em deixar muito claro quem é Jesus, em deixar muito claro a suficiência e a autoridade de Jesus. Nós vemos aqui, no começo do capítulo, em que há uma preocupação do apóstolo Paulo, há um carinho, há um cuidado pastoral, de dizer, olha, desde o dia em que tomei conhecimento de vocês, não deixamos de orar por vocês, para que a graça de Deus se manifeste, para que a presença de Deus seja real na vida de vocês, para que a palavra da verdade do Evangelho permaneça íntegra, pura nos vossos corações. E essa carta foi endereçada para Epáfras, para que ele pudesse orientar melhor a igreja. A igreja daquele período, além das questões judaizantes, eram também marcadas por questões filosóficas, gnósticas. A gnose, ela vai dizer respeito a chegar ao conhecimento da verdade por meio do conhecimento científico, sendo que nós sabemos que a Bíblia vai nos dizer que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, homem, é a ponte entre nós e Deus, a ponte que foi quebrada quando Adão e Eva pecaram, a plena comunhão que a humanidade foi presenteada a ter com Deus. O pecado, a desobediência nos separou, mas Jesus, pelo seu sangue, Jesus se humilhou, assumiu a forma de servo, foi um de nós. Jesus chorou, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus dormiu, Jesus passou todas essas coisas para que nós também pudéssemos vencer, e nos dando o exemplo. Se tem alguém que nós precisamos de nos inspirar a ter como exemplo, é a vida de Jesus. Você pode pensar assim, mas Jesus é mais difícil seguir Jesus porque ele não foi concebido em pecado, mas ele se humilhou, mostrando que nós também podemos nos humilhar perante o nosso Deus e viver a vontade do Senhor. E é por isso que o maior exemplo que nós podemos ter na palavra do Senhor é o modelo e a vida de Jesus, que ao lermos os evangelhos e lermos tudo aquilo que Jesus ensinou e viveu, possa ser um exemplo para a nossa vida. Até porque ele mesmo, que viveu por todas essas coisas, habita no nosso coração pelo Espírito Santo e que nos dá a condição de nós sermos vitoriosos em Cristo Jesus e vencermos o mundo, o diabo, vencermos a nossa carne e permanecermos no Senhor. E é muito lindo no versículo 9, que vai dizer o seguinte: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Essas coisas só podem ser obtidas quando congregamos, quando nos permitimos ser ensinados, quando nos permitimos ser apacentados. Caso contrário, a gente vai continuar sempre numa fé natural e sempre sem crescimento. Essa é a importância de estarmos juntos, congregando, de estarmos sendo instruídos, sendo ensinados, sendo liderados, sendo pastoreados, para que possamos chegar ao conhecimento da sabedoria do Senhor, ao conhecimento da verdade da palavra do Senhor. E o verso 11 vai dizer: sendo fortalecidos com o poder, segundo a força da sua glória. A glória do Senhor em nós nos fortalece, nos revigora, nos dá graça para continuarmos em toda perseverança e longanimidade. A longanimidade, nós fomos ver em Gálatas 5, está na galeria do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, ser longânimo, é demorar a se irar, é ponderar mais antes de se irar. A nossa tendência é sempre nos irarmos primeiro, é sempre querer tirar satisfação. Se a pessoa tiver um temperamento mais agitado, ela quer resposta na hora, mas Deus me chama a ser longânimos, prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É dessa forma que nós somos aperfeiçoados. Isso vale para o convívio na família, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar. É por isso que a palavra de Deus é poderosa, porque ela entra e modifica todas as áreas da nossa vida. Há uma resposta de Deus sempre para as nossas vidas, para todas as áreas da nossa vida. Que nós possamos consultar ao Senhor diante dos dilemas da vida, que a palavra de Deus possa ser orientação, possa ser, obrigada, irmã, possa ser resposta. Porque às vezes a gente quer se aconselhar, quer sempre perguntar para alguém, tirar uma dúvida, mas o que precisamos de fazer diante dos desafios da vida é nos colocarmos diante de Deus em oração e dizer: Senhor, o que devo fazer? E enquanto Ele não fala nada, não faça nada.
porque às vezes nós nos precipitamos, e quando nos precipitamos, nós somos levados às vezes a cometer coisas que as consequências às vezes são irreversíveis, mas que não nos falte sabedoria e graça do Senhor para tomarmos as decisões, que nós possamos ouvir os conselhos dos mais velhos, dos sábios, dos anciãos, das pessoas mais experientes, porque Deus também responde através deles. Amém, irmãos? Eu tenho aprendido muito, eu tenho ganhado muito por estar perto de homens e mulheres de Deus, que sempre têm uma palavra do Senhor, que sempre têm um conselho. Eu não me lembro se eu já disse aqui, mas assim como nas cartas, se você for ver em Timóteo, principalmente na carta de Timóteo, nós vamos ver que o apóstolo Paulo é um mentor, é um orientador de Timóteo, e que o Senhor faça de você, minha irmã, meu irmão, um apóstolo Paulo para um jovem, para alguém que está começando na fé, que a sua experiência possa servir de exemplo, às vezes até para não ser seguido. Porque a Bíblia diz que o avisado vê o mal e se esconde. Se eu sei que algo faz mal, que algo vai me levar àquele caminho, eu não vou. Mas se eu não tenho conhecimento, por imprudência eu posso ir. Mas se alguém chega e conversa comigo e me aconselha, se eu tenho um coração humilde, eu vou escutar e vou dizer, não, realmente não vale a pena. Porque nós somos muito, principalmente quem é jovem, é muito afoito em decidir tudo, em achar que já sabe, só porque tem força, e vamos lá, vamos fazer. Mas na multidão de conselhos há sabedoria. E é no meio dessa sabedoria do Senhor que se manifesta na casa do Senhor, nos conselhos, quando consultamos ao Senhor, é que nós conseguimos perseverar. E se aqui há uma indicação do apóstolo Paulo para que houvesse perseverança, é porque com certeza haveriam dificuldades e obstáculos que levariam aquele povo a desistir da caminhada. Mas Hebreus vai dizer que Deus não tem prazer daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a vida eterna. Que não nos falte a graça, que não nos falte a sinceridade de dizer, Senhor, hoje não dá, me ajuda. Eu preciso do Senhor. Senhor, estou com vontade de desistir. Pode ter certeza, Deus não vai ficar triste com você se você falar que você está desanimado. Mas muito pelo contrário, diante desta declaração de confissão, de abrir o coração e dizer para Deus realmente como nós somos, é que o Senhor nos fortalece. É por isso que a Bíblia diz que quando estamos fracos, é aí que estamos fortes. E quando estamos fracos e quando não, percebemos que não há condição nós de continuarmos, nós voltamos para o Senhor e Ele se volta à nossa vida nos dando força, nos dando graça, nos dando paciência, nos dando direção. Deus não quer que nós venhamos retroceder, mas avançar, porque há um céu de glória que nos espera. A maior promessa que o cristão tem é de João 14. Jesus disse, eu vou para a casa de meu Pai, vou para casa, eu vou preparar lugar para vós. E essa é a promessa do cristão, essa é a razão de estarmos aqui. Cristo que morreu e ressuscitou dentre os mortos, tem o nome sobre todo nome, aquele que tem todas as coisas na sua mão, aquele, como nós lemos aqui, que reconciliou o mundo todo consigo mesmo pelo seu sacrifício, pela sua morte na cruz, nos trouxe a redenção, nos tirou de uma vida de pecado, de uma vida de falta de opção, de dizer não para as coisas desse mundo. Muitos acham, irmãos, que ser cristão é falta de liberdade, porque não se faz tudo o que quer, muito pelo contrário. Escravo é aquele que não consegue decidir, aquele que que toma atitudes na sua vida, sem ter ao menos o direito de pensar e dizer não. Quando estamos com Cristo, a liberdade de vivermos debaixo da graça do Senhor, dizermos não, às obras malignas, dizermos não, às nossas próprias vontades, para que a vontade do Senhor permaneça na nossa vida. Sabe, irmãos, esse tipo de orientação do apóstolo Paulo traz saúde para a nossa vida, nos leva ao crescimento espiritual. E é muito lindo que do versículo 13 ao versículo 22, o apóstolo Paulo, ele vai situar, ele vai colocar o nome de Cristo nas mãos, nos mais altos lugares, porque naquele tempo, nós vamos ver, a carta do apóstolo João, ele vai começar dizendo que
No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, ele começou falando de Jesus. E o Evangelho de João era uma forte tentativa e um esforço de defesa da fé, um esforço de apologética, de mostrar para aquele povo que Jesus era Deus. Porque eles não criam que Jesus era o Messias, aquele prometido. E muitos dizem, Jesus é só um profeta, Jesus é só um homem iluminado, é um homem que evoluiu. Não, Jesus foi Deus que habitou entre nós, concebido não por concepção humana, porque nós vamos ver em Lucas, capítulo 1, que o Espírito Santo desceu sobre Maria e gerou Jesus no ventre de Maria. Então, a natureza de Jesus, ela é divina. Jesus não foi concebido em pecado como nós fomos. Então, isso já mostra que Jesus veio para cumprir uma missão muito específica, que é de nos salvar, e é por isso que o discurso de que Jesus não é Deus é uma grande mentira, e que o Senhor nos livre disso. Eu digo isso porque quando eu consegui, graças a Deus, a oportunidade de estudar serviço social, um curso aqui numa universidade pública, aqui de Niterói. Então, o apelo do relativismo, de que não há verdade, cada um tem sua verdade, é muito forte. E eu glorifico a Deus que essa primeira aula que eu tive, o primeiro versículo que vem na minha cabeça é João 14. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Porque o mundo universitário, ele faz isso com a pessoa, ele traz o relativismo de que cada um tem sua verdade, de que a ciência está acima de tudo, mas não. A palavra de Deus é que tem autoridade sobre a minha e sobre a sua vida. Senão, se nós não tivermos essa noção, nós vamos nos perder. Porque Salmo vai dizer, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Apesar de poucas forças, não desista de crer, não abra mão das verdades do Evangelho. E o verso 13 vai dizer que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Somente Jesus Cristo ressuscitado é que somente Ele tem o poder de nos tirar de uma vida de perdição, de uma vida de pecado, de uma vida escravizada pelo consumismo, pelas coisas desse mundo, uma vida escravizada por demônios, e nos colocar firmes na rocha, que é Ele mesmo, debaixo da sua graça. Nós precisamos de lembrar todos os dias do sacrifício de Jesus, da obra do Espírito Santo, que todos os dias nos convence que somos pecadores e que nós precisamos de permanecer na sua graça. Verso 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, ter o perdão dos pecados somente pelo sangue de Jesus. E esse sangue que nos permite, o sacrifício de Cristo que rasgou o véu do templo quando Jesus morreu, ele gritou, está consumado, tetelestai. O sangue dele, a morte de Cristo, nos reconcilia com Deus, nos leva de novo à presença de Deus. Então, no nome de Jesus, se há aqui, talvez na sua casa, alguém aqui que tenha sua mente e seu coração, que percebe que há uma acusação, que há uma... Olha, não adianta você orar, Deus não vai te ouvir, você já pecou demais, Deus já está cansado de você, eu quero te dizer não. A palavra do Senhor em Mateus 11, 28 ainda continua de pé, onde mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Uma alma sem Deus vive perturbada, uma alma sem Deus vive sem direção, uma alma sem Deus vive batendo cabeça, procurando a verdade, procurando as respostas da vida que estão aqui.
E nós, como cristãos, a nossa vida precisa de ser uma carta de recomendação. As pessoas precisam de olhar para mim, para você, e de ver que ainda existe um Deus, que ainda transforma vidas, que ainda existe um Jesus Cristo, que é verdadeiro. Não um Cristo que se envolve com tantas coisas que se perde no meio do caminho, mas um Cristo e que está preocupado em nos resgatar a nossa alma, em nos devolver a dignidade de estarmos de novo diante de Deus e podermos orar e saber que somos ouvidos. E que diante de qualquer acusação nós possamos nos valer da palavra que diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Essa palavra que nós temos que tomar posse para a nossa vida todos os dias. O sangue de Jesus me purifica e te purifica dos nossos pecados. Nós temos Jesus Cristo, que é advogado, que nos defende diante de Deus e que coloca para correr o acusador, que é Satanás, que o trabalho dele é esse, é matar, roubar e destruir, mas Jesus de nos dar vida, e vida com abundância, uma vida que não somos mais escravos do pecado, uma vida que nós não somos mais escravos dos nossos prazeres, mas uma vida em que nós escolhemos servir ao Senhor, uma vida em que nós escolhemos entregar a nossa vida ao Senhor, em uma vida em que a nossa vida leva outros a perceberem que somente Jesus Cristo salva, cura, liberta. Somente Ele pode fazer essa obra. Que nós não possamos deixar de crer. Como dizia Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós mudamos, Deus permanece no seu lugar, soberano, acima de todas as coisas, que tem um controle na sua mão de todas as coisas da nossa vida, todo o nosso universo, Ele é soberano. Nós precisamos de aprender a descansar no Senhor, a confiar, como nós louvamos aqui, confiar no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, para que nós possamos realmente entender que nós nos achegamos diante de Deus somente para pedir, Senhor, preciso disso, alguém fez, mas para estarmos, dizer, Senhor, quão grande é o seu nome, Senhor, me ajuda, me fortalece a ter comunhão contigo. É isso que Deus espera de nós. É por isso que muitos vão dizer naquele dia, Senhor, em teu nome expulsei demônios, então me curei. Ele vai dizer, eu não vos conheço, você usou o meu nome, mas você não me conheceu. E que o Senhor nos livre de nos envolvermos com tantas coisas sobre Deus, com tantas coisas que nós denominamos de Deus, de estarmos na casa do Senhor sem conhecê-lo, sem termos a nossa comunhão. Não abra mão do devocional, não abra mão de estar com o seu, de estar com a sua palavra. Deus é um Deus relacional, Deus quer se relacionar comigo e com você. Deus fala, Ele fala ao nosso coração por meio da sua palavra, Ele pode usar outras pessoas, mas é tão bom quando nós paramos e meditamos na palavra do Senhor e colocamos a nossa vida diante dEle. E quando lemos a palavra do Senhor, nós percebemos que o nosso espírito é aquecido, o nosso coração se alegra, as lágrimas rolam, porque nós sabemos que a Bíblia tem resposta para a nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona. Aquilo que não é eficaz não funciona, mas a palavra de Deus. Nós vemos em João capítulo 1, o verbo é a palavra. E não é uma simples palavra, todo verbo ele vai indicar uma ação. E Jesus Cristo, o verbo, ele estava na criação e ele, por meio da palavra, todas as coisas foram criadas. Então, ter a palavra de Deus em nós é saber que diante de Cristo algo sempre vai acontecer na nossa vida. Não há quem se achegue diante de Jesus em que sua vida não seja mudada. Não há quem se achegue diante de Cristo que não tenha o seu coração consternado, que não se sinta pecador e que não venha reconhecer que Cristo é Senhor, de que nós somos pecadores. Porque nós, às vezes crescemos achando que nós somos bonzinhos, eu não mato, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas a nossa natureza já é uma natureza malvada, uma natureza pecaminosa. Mas essa natureza em que Cristo quer habitar e quer nos moldar, nos transformar à sua imagem, nos dá o seu caráter. Quando andamos com uma pessoa, nós passamos a conhecer seus hábitos, o que gosta, o que não gosta. E quando nós passamos a viver o Evangelho, a estar em comunhão com Cristo, nós passamos a entender qual é a vontade de Deus para o seu povo e para a nossa vida por meio da sua palavra. O verso 15 vai dizer: este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque Jesus estava lá quando, em Gênesis vai dizer, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Já estava ali algo conjugado no plural, façamos, ou seja, a Trindade já estava presente ali, Jesus estava ali participando da criação.
Por isso, desde o princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo se fez carne. Agora, imagine você, meus irmãos, imaginemos nós aqui, Jesus já no céu não tinha necessidade nenhuma dele fazer tudo o que ele fez por nós, mas ele resolve, abre mão de ser Deus, e não usurpa como Lúcifer ser igual a Deus. Ele assume forma humana, vive conosco, se coloca num corpo limitado, para cumprir um plano de salvação, para nos reconciliar de novo a Deus, por meio da sua graça, e nos dar um caminho. É por isso que nós podemos orar no nome de Jesus, por isso que quando nós clamamos ao Senhor, nos achegamos a Ele, adoramos o nome dEle, nós sentimos a sua presença, porque o Espírito Consolador, que Ele disse que iria ao Pai, mas enviaria o Consolador, isso é que faz a promessa dele, que ele disse que estaria conosco todos os dias até o fim do século se cumprir. É o Espírito Santo. E quando nós citamos a Cristo, esse Espírito Santo, ele passa a habitar no nosso coração. Ele nos convence todos os dias do pecado, da justiça, do juízo. É ele que nos faz interagir com o nosso Deus. E aqui no versículo 16 vai dizer: foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Aqui está falando de espíritos, né, que habitam, né, nos lugares celestiais, como nós lemos em Efésios 6. E Jesus Cristo está acima desses principados, de potestades, de soberanias, ele está no controle de todas as coisas, está acima. Ou seja, nada que acontece na nossa vida acontece sem a permissão do nosso Deus. E ter esse entendimento, irmãos, da soberania de Deus nos faz descansar. Que no lugar do desespero, haja em nós uma tranquilidade. Eu estou falando, mas não é fácil. Isso também estou ministrando para a minha vida também, porque você me falou isso para mim. Minha filha, os dias maus virão. As lutas virão, mas você precisa de entender uma coisa: eu sempre fui e sou o seu Deus. Eu cuido de você, eu cuido da sua família, eu cuido dos sonhos que eu mesmo coloquei no seu coração para que você vivesse os meus sonhos e a minha vontade. Então, não temas, não temas, não temas, confie no Senhor. Nós temos um Deus todo-poderoso. Olha só o Deus que nós temos. Ele controla os principados, as potestades, Ele controla todas as coisas. Ele mesmo veio, morreu, ressuscitou e nos reconciliou, e consigo mesmo Ele nos reconciliou, e Ele nos sustenta, Ele sustenta a nossa vida com a palma das suas mãos. Da nossa vida. Então, no nome de Jesus, que haja confiança no Senhor, que nós possamos nos levantar a nossa cabeça e entender e compreender a dimensão do Deus que nós servimos. Aquele que criou todas as coisas. Ele não criou... Deus não é um engenheiro. Quando Ele criou os céus e a terra, Ele não criou só um pedaço. Não é como nós que fazemos levantamos um quarto, fazemos uma casa. Não, Ele criou todas as coisas, todo o universo, e nos criou para a sua glória. É a esse Deus que nós servimos. E as lutas fazem parte da caminhada cristã. Jesus disse que nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu, e se Ele venceu, nós também venceremos nele, quando permanecemos nele. Se nos afastarmos, não há como vencer nele. Mas se estamos em Cristo, nós vamos vencer. E eu não estou falando aqui uma vitória triunfalista, uma vitória materiais. Eu digo vitória sobre o pecado, vitória sobre o mundo. A vitória de permanecermos no Senhor, porque essa é a maior vitória do cristão. Nós estarmos diante de Deus, sabendo que nós temos um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, que criou os céus e a terra e que sustenta a nossa vida, que está nos direcionando, cuidando de nós. Nós, às vezes, que saímos perdendo quando não consultamos o Senhor. Quantas guerras foram perdidas no Antigo Testamento porque os reis, os juízes não consultaram ao Senhor. Quanta coisa ruim aconteceu, mas quando se consulta ao Senhor, a vitória, a direção, Deus é glorificado na nossa vida, naquilo que fazemos, quando consultamos ao Senhor. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Assim como essa câmera está nesse tripé, assim é Jesus, é o tripé, e a nossa vida é essa câmara que está segura.
Para derrubar ali, alguém tem que ir lá e tirar. Mas quem pode nos arrebatar das mãos do Senhor? Quem pode nos tirar das mãos do Senhor? A não ser que nós não queiramos. Mas em Romanos 8,31 vai dizer que estou bem certo de que nada pode nos afastar, nos separar do amor de Deus. Quem nos separará? A fome, a tribulação, a angústia, o perigo, a espada? Nós sabemos que nós estamos entregues à morte todo dia. Ainda mais nesse período de pandemia, nós estamos entregues à sorte, ao vento, mas o Senhor cuida de nós. O Senhor guarda a nossa vida. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Nós, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, ele vai fazer uma comparação da igreja com um corpo. E a Bíblia vai dizer que cada parte é importante. Já pensou se todo um corpo fosse só uma mão ou só um pé? Não daria certo. Mas cada parte, Deus colocou, cada um de nós, Deus nos colocou no seu corpo, onde Ele é a cabeça, Ele é a direção e Ele nos deixou Sua palavra. Eu estou enfatizando isso, irmãos, porque os tempos que nós vivemos nos fazem olhar para qualquer coisa. Livros de autoajuda, psicologia, isso é importante, mas nada disso pode estar acima da autoridade da palavra de Deus na nossa vida, senão nós nos perdemos no meio do caminho, então nós vamos achar que tudo pode, não tem nada a ver, e daqui a pouco nós estamos muito distantes do Senhor, achando que estamos perto, e que o Senhor nos livre disso. Mas Ele é o cabeça, e Ele, cada um de nós tem uma função, e que o Senhor nos faça compreender que é servindo ao Senhor que nós vamos entender o nosso lugar no reino de Deus. Muitos me perguntam, Jamile, como é que você descobriu um chamado? Eu falo, não descobri, eu comecei a servir. E à medida que nós vamos servindo, o Senhor vai nos capacitando, o Senhor vai nos direcionando, e o Senhor nos faz perceber os dons e habilidades que Ele mesmo coloca em nós. E à medida que nós vamos usando e servindo, na Bíblia eu nunca vi ninguém receber dons e graça do Senhor sem utilidade, sem propósito. Deus não pega alguém que está parado, sentado, e lhe confere dons, graça, lhe confere capacidade, mas confere com propósito. E quando nós fazemos parte do corpo, e nós nos entendemos como corpo de Cristo, não há espaço para ciúme, não há espaço para divisão, porque cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu propósito, e entende que vive para a glória de Deus. E isso nos traz muita paz e nos traz direção do Senhor. E aqui no versículo 18 vai dizer o seguinte: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, Jesus Cristo é o primeiro de todas as coisas. Ele é o primogênito. E se Ele é o primogênito, é sinal que há mais outros filhos. Então, por Cristo Jesus, nós somos irmãos mais novos, fomos adotados, fomos enxertados na videira que é Jesus Cristo. E quando estamos ligados na videira, estamos ligados no corpo de Cristo, nós somos alimentados, a vida em nós. Experimente você tirar o galho de uma árvore e deixar longe. Vai secar, vai murchar, vai apodrecer. Mas se você pegar um galho e colocar de novo ali, você enxertar aquele galho, ele vai se alimentar da seiva que sai daquele caule e ele vai se alimentar daquela árvore, daquele fruto. Assim somos nós na presença do Senhor. Somos alimentados por Ele, estamos enxertados, fomos adotados pela graça do Senhor. E isso nos faz ser igreja, nos dá unidade. Verso 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Verso 21, e a vós outros que outrora eres estranhos e malignos pelo entendimento das vossas obras malignas. Agora, pois, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos santos perante Ele, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, aqui em Cristo, no versículo 19, vai dizer que habita toda a plenitude, habita em Cristo. Ou seja, Jesus Cristo estava no céu, veio, morreu por nós, ressuscitou, recebeu um nome que é sobre todo nome, e nele habita toda a plenitude. E se estamos nele, nós também participamos dessa plenitude.
E o verso 20 vai dizer que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Por isso que o caminho entre nós e Deus é Jesus Cristo, porque ele mesmo é o objeto da reconciliação, ele mesmo se coloca como uma ponte, ele se coloca como aquele que nos une. Jesus Cristo foi nosso intercessor, ele de novo, de condição de novo estarmos diante de Jesus Cristo, de estarmos diante de Deus. Versículo 21. E a vós outrora também, que éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas obras malignas. Irmãos, sem Cristo, nós só queremos fazer o mal. Sem Cristo, nós vamos sempre querer estar fora da luz, porque Jesus é a luz do mundo. E quando nós estamos Cristo, nós não queremos nos achegar diante dele, porque as nossas obras mais elas vão ser reprovadas, elas vão aparecer. Mas quando o Espírito Santo nos convence, nos toca, nós nos achegamos diante dele, da maneira que nós estamos e somos. E nós somos transformados a cada dia pela caminhada com o Senhor. Nós somos instruídos, somos ensinados, nós somos fortalecidos pelo Senhor, nós vamos aprendendo a viver uma vida cristã que agrade ao Senhor, que revele a outros a vontade de Cristo. Como eu já disse aqui, eu nasci num lar cristão. A gente percebe a mudança das pessoas quando estavam no mundo e quando entram para a presença do Senhor. O semblante muda, os olhos começam a brilhar, a pessoa, você vê que há uma esperança, há algo diferente nela. É isso que as pessoas veem na nossa vida. Quando temos a Cristo em nosso coração, é essa mudança que a cada dia precisa permanecer na nossa vida. Que as pessoas possam olhar para nós e ver assim, realmente, esse aí mudou, hein? Esse aí mudou. Esse aí, como diz o ditado popular, era barra pesada. Andava para lá e para cá, com uma vida totalmente errada, mas quando ele conheceu esse Jesus, a vida dele foi mudada. E a maior pregação que nós temos é aquilo que Jesus Cristo faz na nossa vida. Então, conte sempre às pessoas quem você era e o que Jesus fez. Porque é isso que atrai as multidões. Aquilo que Jesus fazia chegava ao conhecimento de outros e outros também vinham para se chegar. Assim foi com a mulher samaritana. No capítulo 4 de João, ela disse, olha, venham, eu encontrei um homem que falou tudo sobre a minha vida. Será que ele não é o Cristo? E aquela mulher sai por Samaria anunciando, e depois o homem encontra com ela e diz, olha, nós já não cremos porque você falou. Nós cremos e temos visto que ele é o Salvador do mundo. Então, é isso que precisa acontecer na nossa vida. De pecadores, de uma vida totalmente desregrada, de uma vida totalmente escravizada, a pecadores arrependidos, a pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Versículo 23. E é que permaneceres na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, no qual eu, Paulo, me tornei ministro. Sei que ministro é uma palavra muito bonita, né? Ministro de louvor, ministro do evangelho. Mas o significado de ministro vem do grego, quer dizer ruperetes. Ruperetes, antigamente tinham umas embarcações e não tinha, né, motor antigamente. Então, vamos dizer assim, o motor daquelas embarcações eram pessoas muito simples que ficavam embaixo da embarcação remando. Aquele eram os ruperetes. Esse é o sentido de ministro, é aquele que não deixa a embarcação parar. Então, se o Senhor te chamar para ser ministro do evangelho, saiba de uma coisa. Se algo foi colocado nas suas mãos, um remo, não pare de remar. E eles não podiam parar, senão eles iam ser os primeiros a se afundarem e tudo ia por cima da cabeça deles. Então, diante do chamado de Cristo para servirmos ao Senhor, ministro aqui é servo, aquele que não para, aquele que trabalhando, que continua remando, que continua caminhando, porque há uma obra, há um povo, há uma responsabilidade que não pode ser parada. E assim é a obra do Senhor. Um está cansado, o outro rema mais um pouco, o outro do lado vai remando, a gente não para de remar e todo mundo vai remando, porque a nossa embarcação está indo para um lugar chamado os céus. Toda vez que você escutar a palavra ministro, lembre-se, ministro quer dizer servo. E se alguém está na frente e é servo, é ministro, precisa da nossa ajuda, precisa da nossa contribuição, de remarmos ao lado um do outro. Por isso a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, mas se nós deixamos o outro sozinho também, as coisas se tornam mais difíceis.
E a minha oração é que o Senhor, independente de título ou cargo, o Senhor faça de nós ministros, faça de nós servos, porque Jesus também foi servo. E Ele é o nosso maior exemplo, modelo de vida e de missão, de como devemos agradar ao Senhor. Gostaria de convidar você, meu irmão, a se colocar em pé nessa noite. Essa é uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, porque nós sabemos que vivemos em tempos difíceis e tempos trabalhosos, como disse o apóstolo Paulo, em tempos onde muitos têm deixado a sã doutrina, têm deixado o ensinamento, têm deixado, trocado essa verdade por tantas outras coisas, por tantas coisas que agradam o ouvido, que agradam o coração. Mas eu louvo a Deus porque essa é uma igreja que continua pregando a palavra da verdade, a esperança do Evangelho. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz, Senhor. Ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, Senhor. A Tua palavra, ela vai até a alma e o espírito juntas e medulas, Senhor. Pai, a Tua palavra, ela vai até onde, no nosso mais profundo do nosso interior, contempla aquilo que não falamos a ninguém, contempla aquilo que pensamos e não dizemos, Senhor. É Tu que nos sonda, é Tu que nos conhece, é Tu que sabe as nossas limitações. Lembra que nós somos pó, Senhor. Pai, nós queremos pedir a Ti no nome de Jesus, ó Deus, que a Tua graça nos faça permanecer, Senhor. E que, Pai, ainda que venha um anjo nos pregue outro evangelho, Senhor, que nós não venhamos aceitar, mas que nós possamos permanecer na verdade, crendo em Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, que está à destra de Deus, que enviou o Consolador e que disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, Pai. É sobre esse Jesus que nós pregamos, é nesse Jesus que nós falamos, é nesse Jesus que nós confiamos, Senhor, e pedimos, se alguém sem força, se alguém cansado, se alguém que só consegue olhar para as lutas, Senhor, que os olhos possam se elevar e olhar para os montes, porque é do monte que vem o nosso socorro, se é do alto que vem o socorro da Tua igreja, daquele que Te invoca, Senhor. Pai, nós Te glorificamos e sustenta a presença de Ti, cada lar, Senhor, cada irmão, cada irmã, que Tu possa visitar os enfermos, trazendo graça, trazendo saúde, Senhor, guardando a nossa vida, Pai. Nós Te glorificamos por todos os Seus feitos, Senhor, e eu Te agradeço por cada família, por cada visitante, cada pessoa que pode chegar até este lugar, Senhor, Te cultuar, ouvir a Tua voz, ó Deus, e bendizer o Teu nome, Pai. Muito obrigada e continua, Senhor, a aperfeiçoar a nossa vida, Pai, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Obrigada, nossa irmã missionária Jamile, que o Senhor continue abençoando. Podemos assentar? Nós estamos com alguns irmãos, né? Quarentena, uns testando positivo, outros gripados, e é bom que não esteja na casa do Senhor. Mas hoje à tarde nós ficamos apreensivos que o nosso irmão Pedro da Sabrina, assim a gente diz, né? E a Rejane pediu oração e ele estava na emergência e tal. E quando voltou, a Sabrina mandou um recado para a igreja. Eu vou ler aqui, tá? Coraçãozinho, tudo bonitinho, como vocês conhecem a Sabrina, né? Ao meu povo tão carinhoso e companheiro, meu agradecimento eterno. Pedro está em casa, está bem, vamos continuar, testou positivo, mas está bem, nervosismo é grande, né? O estado emocional da pessoa fica muito grande realmente. E a Rejane, a mãe, disse, por isso sabemos o valor que tem uma igreja que é unida em oração uns pelos outros. Nós temos feito isso, vamos continuar fazendo. E nós vamos fazer isso agora. Já estamos encerrando o nosso culto, mas vamos fazer isso, costumamos fazer sempre após o culto, agora hoje nós vamos fazer juntos aqui, com você que está em casa, com você que está doente, membro dessa igreja ou não membro dessa igreja também. Você vai orar conosco, você vai clamar ao Senhor. Nossa irmã Ana Paula vai vir aqui, levantar o clamor, depois a Thalita vai cantar um hino para nós encerrarmos o nosso culto. Olhe bem, nós vamos ficar de pé aqui agora. Eu costumo dizer que clamar, o que é clamar? É pedir socorro, né? Então, não, clamar é pedir socorro. E nós vamos pedir socorro ao Senhor. Você que está em casa, inclusive o nosso pastor, né? O pessoal que está precisando de oração, nós vamos clamar ao Senhor. Porque o vírus está aí mesmo, nem todos estão com vírus, não, tá? Tem outros tipos de doença também, não? Senão, né? Então, nós vamos clamar ao Senhor agora. Você vai clamar por essas pessoas, os nossos irmãos, que estão precisando do socorro de Deus.
Tá certo? Vamos fazer isso? Você confia, você crê, e Deus responde ou não responde as nossas súplicas? Responde. Aqui, Ana Paula, por favor. Você vai puxar o clamor e nós vamos clamar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias ao teu nome, por tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, entra com Senhor, teu poder e a tua clamamos providência aqui nas porque nossas cremos vidas, no teu Senhor. poder, sem Deus, quem tu nós és o opera. médico dos médicos, Entra, tu és Senhor, o com a tua nosso Senhor, tu providência és na o nosso saúde dos teus libertador. servos. Tu és o Deus que Pai, tudo em pode, nome tu és de o Deus que tudo Jesus, faz. que tu possa Senhor, estar entra com teu abençoando os poder e teus servos, autoridade. Pai, que Entra, estão com Senhor, essa com as tuas mãos doença. de poder. Senhor, toma em Entra com as tuas tuas mãos, vai mãos de tocando, autoridade, livrando Senhor. do mal. Livra, Em meu nome de Senhor, Jesus, toca, pedimos, Senhor. abençoa os Repreenda em nome de medicamentos, Pai, que Jesus. teus servos Em estão nome de tomando. Jesus. Senhor, em Senhor, nome usa os de médicos, Jesus, usa os lembramos medicamentos, aqui, meu Senhor, que tu é a dose mais tu forte és. em nós. Em E te nome de clamamos, Jesus. confiamos Senhor, em Ti. atende a nossa Assim, oração, Senhor, como a atende tua voz serva da disse nossa aqui, súplica, tu é o Senhor. mesmo ontem, hoje, será eternamente. Aleluias, Clamamos porque aleluias, confiamos em aleluias Ti. ao teu Estenda nome. as tuas Nós mãos de estamos poder clamando sobre os pela teus tua servos enfermos. Toma em tuas mãos cada vida, cada lar. Senhor, que possamos ser sustentados por Ti. Nesta hora eu te clamo, Sustenta-nos Espírito com as Santo suas de mãos de Deus. poder. Vai ao encontro Sustenta-nos essas com as suas pessoas mãos de enfermas. autoridade. Pai, em Senhor, nome atende de a voz da Jesus, nossa oração. vai tirando toda a Atende, dor, Senhor, a toda a voz da nossa aflição. súplica, Pai, Senhor, toda a porque tu tribulação és que o esse nosso vírus tem Deus, o trago, nosso Senhor. Senhor, Em nome de Jesus, libertador. possamos confiar, Em nome de Senhor, que Tu é Jesus. maior do Em que todas nome as de coisas. Jesus. Que possamos Em nome confiar que nossas vidas estão em Tuas mãos. Entra, Senhor, com a Tua providência. Que possamos, Pai, ver aqui testemunhos de cura. Deus, assim como Tu fez na minha vida, eu te peço. Toca nos enfermos nessa noite. Em nome de Leva o bálsamo Jesus. aos corações. Em nome de Oh, Pai, Jesus, traz a em tranquilidade, Senhor, que só Tu pode. Traz a paz, Pai, e visita, Senhor, os enfermos. Abençoa os médicos, Senhor. Toma a medicina em Tuas mãos. Temos visto tanta coisa, Senhor, mas não deixe que a tribulação venha chegar até nós. Em nome de Jesus te clamamos, Pai, pelos enfermos, certos da vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus, amém. Quarta-feira estaremos aqui às 20 horas em reunião de oração. Quarta-feira, tá? Nossa irmã Thalita está cantando e nós estaremos encerrando o nosso culto. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é um fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava. Por o filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo.
Quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava. Por um filho ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Amém. Aleluia, Jesus. Espera. Depois passa ali na cantina e leva o seu empadão para cooperar com o nosso trabalho de missões, tá? Deus, honramos e engrandecemos o teu nome por mais um culto de louvor e gratidão a ti. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. E assim como tu nos trouxeste a este lugar em paz, leva-nos em paz para os nossos lares, livra-nos de todo perigo, de todo mal, dá-nos uma noite de sono tranquila, Senhor. E mais uma vez, aos teus servos que estão em casa, que não puderam estar por motivo de doença, nós te pedimos em nome de Jesus. Tu és o Deus de poder, de autoridade, o médico dos médicos. Entra, Senhor, com as suas mãos de providência sobre a vida de cada um dos seus servos. Senhor, seja qual for a necessidade, espiritual, física, emocional. Senhor, coloque as suas mãos poderosas sobre a vida dos teus filhos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos em paz para os nossos lares e até quarta. E domingo, escola dominical às 9h30 e à noite às 19 horas o nosso culto. Já não